Boa noite. Vamos colocar-se de joelho para levar uma palavra ao Deus. Santo e eterno Pai, que habita nos altos dos céus. Gratos somos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tem dado à nossa vida, Senhor. Até hoje, Senhor, agora iniciou um ano. Pedimos, Senhor Deus, que cada um de nós possamos fazer o melhor para o Senhor. Queira nos ajudar, nos abençoar, perdoa as nossas falhas, porque somos falhos, Senhor, mas confiamos em Ti. Com todas as nossas forças, pedimos para que o Senhor nos ajude, esteja sempre ao nosso lado. Que possamos fazer, Senhor Deus, a Tua vontade e não a nossa. Fica conosco agora também, abençoa o pregador, o que ele vai falar, que possa vir de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Nos ajuda e fica conosco mais uma semana. Pedimos a Tua presença, que as Tuas mãos sobre nós, Pai. É o que te peço, Pai, e agradeço por Jesus, que morreu lá na cruz para nos salvar. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Maranata? Isso. Então, como foi o seu dia hoje? Primeiro dia da semana, como que foi? Tá os caras, gente cansado aí, meio desanimado. O seu Jair está sorrindo lá no fundo, lá, seu Jair. E eu também estou muito feliz hoje, com bastante visitas aqui na igreja. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. E que o Espírito Santo ilumine o nosso coração também, né? E eu estou feliz ainda porque eu ainda não peguei férias ainda. Estou por aqui ainda. Quem vai voltar de férias amanhã? Está trabalhando e vai voltar de férias amanhã? Não tem ninguém de férias aí? Ah, só tem um lá de férias. Vai voltar amanhã? Então, eu também volto a trabalhar amanhã, mas eu não estou de férias ainda. A partir de segunda-feira. Isso que eu estou mais feliz ainda. Então, irmão, nós vimos no hino ali, o Rei vem vindo. Então, a nossa mensagem hoje sobre a volta de Cristo. Sobre a volta de Cristo. Também vamos falar sobre o engano do inimigo também. Que o inimigo está aí para enganar. Vamos falar como nós se preparar. E o destino e o desfecho dos ímpios e dos que aceitaram a mensagem de Cristo. Como está a sua vida espiritual? Se Cristo voltar essa noite, o que seria de nós? Se Daniel sentiria salvo ou não? Se Cristo voltasse hoje? Isso, amém. Então, essa é a nossa grande esperança, né? Da gente estar preparar. A gente tem que preparar para a volta de Cristo, porque a gente sabemos que todos os sinais estão aí da volta de Cristo, né? O Rei vem vindo. Então tá. Às vezes a gente teve final de ano e agora, né? Todo mundo, você passava nas casas, pintando as casas, bonito, ajeitando a casa, arrumando as coisas para fazer festa, né? E para a volta de Cristo? Será que nós estamos preparando para a volta de Cristo? Será que nós estamos preparados realmente para essa volta de Cristo? Nós temos que pensar muito, irmãos. Às vezes a gente está pensando em fazer festas, preparando a casa. Final de ano a gente compra móveis novos, quer trocar móveis novos, né? Tudo na casa. Mas, e para o maior evento, a maior festa do universo, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados? Então, essa é uma pergunta que a gente faz para mim mesmo. Não estou fazendo para a igreja, é para mim mesmo. Será que eu estou preparado? Isso é para a gente chegar em casa e pensar muito nesses dias aí, né? Porque desde que entrou o pecado no mundo, os filhos de Deus aguardam a volta de Cristo, né? Desde que entrou o pecado, porque só veio sofrimento, tragédia, já teve lá a primeira morte, já o mundo desandou, né? Então, desde que entrou o pecado no mundo, os filhos de Deus aguardam a volta de Cristo. Eu até vou, antes de abrir a Bíblia, teve agora, final de ano aí, foi arrecadado alimento aí para levar para as pessoas
necessitada, né? E eu tive o privilégio de levar para uma pessoa, lá no SIC. Cheguei lá, uma mulher idosa, e tem um piá deficiente, e uma moça deficiente, desde os recém-nascidos. 30 anos deitado numa cama. E ainda, ela sorrindo, chegamos lá sorrindo, ela dorme sorrindo, diz que até come sorrindo. A mãe dela falou, numa cama, nunca conseguiu levantar. E nós fica se queixando, né? Nunca conseguiu levantar de uma cama sorrindo. Aí eu falei para ela, o dia que Cristo voltar, ela vai sair correndo. Pulando, correndo e louvando a Deus. Saiu uma lágrima do olho dela assim. Gente, irmãos, isso é para nós que fica se queixando, aí se queixa de qualquer coisa, estamos se queixando. Chove? Nossa, que chuva. Está frio? Porque está frio. E nós fica se queixando. É uma pessoa numa cama, 30 anos, sorrindo. Não é verdade? Então, que nós possamos rever a cada dia no nosso coração, na nossa mente, o que realmente passa para a cabeça de uma pessoa daquela que está numa cama daquele jeito lá. 30 anos numa cama, então, e sorrindo. Você vê isso? Para quem que foi bom fazer aquela doação da cesta? Foi para mim. Não foi para ela que recebeu a cesta, não. Ela sorriu, ficou feliz com a cesta, né? Ela, a mãe dela, né? Ela ficou feliz. Mas quem foi o mais foi eu. Porque o que eu vi lá, eu saí assim, falando, nossa, a gente queixa por qualquer coisa, né? E você vê uma pessoa daquela situação, né? Bom, então agora, então a gente, muita gente diz que o mundo vai acabar. Você acha que o mundo vai acabar? Claro que sim, claro que não, né? Por quê? O que vai acabar é o pecado e o pecador. Porque quando Cristo vai vir, não vai soltar uma bomba e vai liquidar todo mundo. Claro que não. O que vai acabar é o pecado e o seu pecador. E a trajetória nós vamos ver aqui agora na Bíblia. Então tá. Então, por isso, cada dia a nossa vida espiritual é crescer. Crescer a cada dia mais. Porque não adianta nada entrar nas águas do batismo e ficar a mesma pessoa. A nossa vida espiritual é subir cada dia mais. O conhecimento da palavra. E a cada dia subir até que Cristo volte. Ou quando nós dormimos também, né? Quando nós entramos no sono. Então tá. Quando isso vai acontecer? Mateus 24, do 3 a 4. Quando isso vai acontecer? A volta de Cristo. Quando isso vai acontecer? O que está acontecendo ali? 24, do 3 a 4. Vamos orar então antes de começar a ler a palavra? Santo eterno Deus maravilhoso que habita nos altos céus. Estamos agradecidos, meu Pai, por mais um dia de vida. Agradecidos por todas as bênçãos. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração e nós possamos colocar em práticas nos nossos dias. Pedimos, não que merecemos, mas por mérito de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Então, os discípulos ali, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os discípulos perguntaram, olha a resposta que Jesus deu para eles. Olha a resposta que Jesus deu para ele. E Jesus, respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vai ter engano na época da volta de Cristo? Vai ter muito engano ou não? Você acha que não vai ter? Vai ter muito engano, porque já marcaram tantas datas para a volta de Cristo, e Cristo não voltou. Por quê? É o engano. Então tá. Já marcaram para a volta de Cristo 1875, Cristo não voltou. 1814, Jesus não veio e aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Padre Cícero diz 1000 anos
1000 anos passaria, mas 2000 não passaria. Profecias furada. E vocês vão ver por que acontece isso aí. 11/11/2011. Quem não lembra essa data? 11/11/2011. Eu ficava pensando assim, né? Eu não conhecia a mensagem ainda, né? O mundo vai acabar, mas você nem sabia que era Cristo voltar. E 12/12/2012. Quem não lembra dessa data? Falar que Jesus era perigoso voltar ali perto do Natal, do Ano Novo, né? Todo mundo ficava apavorado. Então, estamos em 2015 e nada aconteceu. Nada aconteceu ainda, né? Sabe o que é isso? Ninguém pode marcar. Porque podemos marcar a data e hora? Mateus 24:36. Mateus 24:36. Porém, daqueles dias e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, ninguém pode marcar data e nem hora. Aqui em Mateus 25, aqui, fala também, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Porque ninguém sabe. Mas, por que tantas profecias furadas? Porque o inimigo de Deus, sabe o que quer fazer? Atrapalhar as profecias de Cristo. Porque quando chegar a verdadeira profecia, ninguém vai estar preparado para a volta de Cristo. Todo mundo vai estar despreparado. Só aqueles que estão realmente estudando a palavra de Deus. Por isso que vai ter muitos enganos. Muitas coisas, porque é o inimigo de Deus. Em Mateus 24:4 fala, né? E Jesus respondeu, disse que ninguém vos enganes. Agora, Mateus 24:11. O que está escrito lá? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque multiplicar a iniquidade e o amor de muito esfriará. O que é iniquidade? Transgressão da lei de Deus. Que está lá em 1 João. Então tá. E o que acontece? O inimigo faz profecia para atrapalhar as verdadeiras profecias de Jesus. Então tá. Em Mateus 24:24. Isso aí para a época de hoje. O que está acontecendo hoje? Não está acontecendo isso aí mesmo? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganar até os escolhidos. Então, até os escolhidos de Deus vão se enganar. Tá, até os escolhidos vão se enganar. Então, e aí nós estamos vendo que todos os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo na nossa frente. Você pode ligar a televisão, ligar a internet, alguma coisa que mexe na internet lá, nos jornais, só falam isso. Porque todos os sinais já estão se cumprindo à risca. Você vê o mundo político. Como é que está o mundo político? O mundo religioso. Como é que está o mundo religioso hoje, que nós estamos vendo? Falsos profetas, terremotos. O amor se esfriou, o amor ao próximo. Porque eu vi, é difícil, até jornal está difícil ver. Porque só vê tragédia. E as outras coisas, o que presta na televisão? Poucas coisas dá para aproveitar. Olhe lá. Então, um rapaz, porque soltou, no dia 24, na virada, soltou foguete na frente da casa do senhor, o senhor acabou matando ele. Essa é a única notícia que eu vi, já desliguei a televisão, falei, não quero ver mais. Então, fosse assim, se fosse soltar foguete e sair matando, ia acabar o mundo, né? Porque quantos foguetes não foram soltados? Então, o amor ao próximo está esfriando. Então, tá, terremotos. O que nós estamos vendo também aqui, a Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia vem de Babel, que é de confusão religiosa. Nós estamos numa confusão religiosa tão grande.
Não tem respeito, não tem respeito, acabou. Então você vê, acabou o respeito, né? Acabou o respeito. Então o amor está esfriando. Então tá. Então agora nós estamos vendo a confusão religiosa nos últimos tempos também, né? Ah, porque isso? O que é Babilônia? A Babilônia vem de Babel. Babel vem o quê? Confusão. Confusão religiosa nos últimos tempos. 35 mil denominações de igrejas. Então nós estamos numa confusão religiosa tão grande. E é pai contra filho, filho contra pais, mortes, adultérios, fomes, guerras, drogas, pestes, furacão, tsunami. Todos esses sinais estão hoje na nossa vida. Então, e o povo não está enxergando que Cristo está para voltar. Aqui em 1 Tessalonicenses também fala, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitamos que vós escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor. Ele virá como? Ladrão. Por que como ladrão? Cristo é ladrão? Não. Ladrão para aqueles que não estão esperando, aguardando a volta de Cristo. Ele vai vir sim como ladrão para aqueles que não estão aguardando. Ele vai vir sim como ladrão, vai ser de surpresa. E aqui, ó, no verso 3, pois quando dissestes a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto daquela mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando o mundo pedir paz e segurança, o que nós estamos vendo na nossa televisão hoje? Quem está assistindo? O mundo não está pedindo paz? Os líderes religiosos não estão pedindo paz? Guerras, terremotos, tudo estão pedindo paz. Aqui Paulo fala aqui, então, quando o mundo estiver pedindo paz e segurança, e o mundo está pedindo paz e segurança. Então, nós, como filhos de Deus, que estudamos a palavra de Deus, então tá, o que nós temos que ter nessa reta final? O que nós temos que ter? Paciência. A paciência, porque é tanta tragédia, tantas coisas. Agora a irmã falou ali que foguete nós temos que ter paciência. Paciência igual de um lavrador. Quem trabalhou na roça aqui já? Quem já trabalhou na lavoura? Acho que bastante gente aqui, né? Então, quando a gente planta um pé de jabuticaba, ou um pé de pinha, quantos anos vai para dar? Jabuticaba é 12 anos para dar frutos. Hoje não, hoje tem, como faz enxerto, mas antigamente era 12 anos. Pinha é 18 anos para dar uma pinha. E o que o lavrador faz? Ele cuida com a paciência. Então nós temos que ter, na reta final, nós temos que ter essa paciência também, que Cristo fala. E porque a paciência é um dom do Espírito Santo. Então, nós temos que ter paciência. Igual eu falei para aquela jovem lá, que está 35 anos, eu falei, tenha paciência. Cristo já vai voltar. Então, aqui, Tiago dá uma referência para nós aqui, né? Como nós temos que ter a paciência. Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago 5, 8. Então tá. Sedes vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago já achava naquela época que Cristo já estava vindo. Naquela época, Cristo já estava vindo. Então, o que ele diz aqui? O que ele diz aqui? Pode ser pacientes, fortaleceis o vosso coração, que a vida. Como que nós vamos fortalecer o nosso coração? Como nós vamos fortalecer o nosso coração? Como que nós temos que fortalecer o nosso coração? Jesus disse,
examinais as Escrituras, porque julgais nelas. Nós temos que ficar examinando as Escrituras, fortalecendo. Como nós estamos fortalecendo a nossa fé? Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, examinando as Escrituras. E quando Jesus disse ali, examinando a Escritura, é o Velho Testamento. Nós temos que voltar lá no Velho Testamento para nós examinar a Escritura lá do Velho Testamento. O Velho Testamento, então nós temos que voltar do Velho Testamento, o Novo também. Então, nós temos que fortalecer a nossa confiança em Cristo. Fortalecendo quando passamos tempos com Cristo, em oração, em estudo da palavra, quando testemunhamos de Cristo, fortalecemos a nossa fé. Aí estamos preparados para a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós passamos tempos com Cristo, estudando a palavra de Deus, estudando a vida de Cristo, o que Ele fez e o que Ele vai fazer ainda por nós. E do que Ele vai fazer por nós, tudo que Ele fez na cruz, ainda o que Ele vai fazer por mim e por vocês ainda. Então tá. E a volta de Cristo também está relacionada com a chuva. Mas que chuva? A chuva é a volta de Cristo? Gente, a chuva seródia e a chuva temporã. Eu vou explicar meio por cima o que é chuva seródia e o que é chuva temporã. Quem trabalhou no interior já vai ter uma noção. Por que chuva seródia? Chuva temporã. Chuva temporã é aquela chuva quando a gente prepara a terra e planta a terra para brotar aquela semente que você plantou. Esta é a chuva temporã. E a chuva seródia? A chuva seródia é aquela que vem quando o grão está quase granando, que ele acaba de granar e fica pronto para a colheita. Esta é a chuva seródia. Mas o que tem a ver isso com isso? O que tem a ver isso com isso? O que aconteceu lá em Atos? O Pentecoste. O que foi o Pentecoste? Foi a preparação para a pregação do Evangelho. Foi a preparação para a pregação do Evangelho. Então tá. Ali brotou a semente do Evangelho. Então, é esta mesmo. Então, o que é brotar no nosso coração? Brotar no nosso coração a palavra de Deus, o amor, o Evangelho de Cristo. Então, tá. E a chuva serôdia? Essa chuva serôdia vai vir quando? Perto, antes da volta de Cristo. O derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Para quê? Para colher os frutos. O que é os frutos? É o povo de Deus da preparação. Então, ali foi a primeira chuva seródia, foi para preparar o coração nosso para o Evangelho. E agora, essa chuva seródia que está para vir, ela é para preparar para a colheita dos filhos de Deus. Não eu que estou falando. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões, e também sobre os seus servos, sobre as tuas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, essa promessa vai cumprir os filhos de Deus nos últimos tempos. E por que nossos filhos hoje está tão difícil? Hoje, segurar os nossos filhos dentro da igreja. Por quê? Porque o inimigo de Deus sabe que os nossos filhos, o que está profetizado aqui? Que vai derramar o Espírito Santo para eles e eles profetizarão. Então, por isso que nós temos que trazer os nossos filhos para a igreja, mostrar, ensinar as Escrituras para eles. Então tá. Mas Deus sempre avisa quando vai fazer uma obra grande. Deus sempre avisa o povo quando vai ter uma obra grande. Então, o povo de Deus estão esperando essa promessa.
Agora, qual que é a maior promessa que Jesus deixou na Bíblia? Qual que é a maior promessa? João 14, de 1 a 3. Acho que todo mundo conhece aqui, né? João 14, de 1 a 3. Hoje nós vamos usar muita Bíblia, gente, irmãos. Aí... Esse é o verso, acho que mais conhecido, né, irmão Daniel? Quantas vezes você leu esse verso aí, Daniel? 50 vezes, só no ano bíblico, né? Quantas vezes o senhor leu a Bíblia? Quantas vezes o senhor leu? 50 vezes o senhor leu a Bíblia? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, vou preparar lugar. E virei outra vez, e levarei para mim mesmo, onde é que estiver, estejas vós também. Daniel, se Cristo voltar, eu, estando preparado ou não, se eu não estiver preparado, ele vai voltar do mesmo jeito, né? Então, se eu estiver preparado ou não, ele vem do mesmo jeito. Então, por isso que nós temos que se preparar para a volta de Cristo. E a volta de Cristo, sempre a Bíblia fala que vai ser igual ao tempo de Noé. Que o povo tudo descrente, ninguém acreditando que vinha acontecer. E vai acontecer. Ali muitas pessoas vão estar se casando, dando em casamento, fazendo festas. Está trabalhando mesmo, pode ser, né? Porque muita gente trabalha, não sabe se Cristo vai voltar à noite ou de dia, porque tantas pessoas dobram turno trabalhando, ele vai voltar do mesmo jeito. Estando eu preparado ou não, ele vai voltar. Isso é uma maior promessa, que ele vai voltar. Chegou a hora, nada atrapalha ele, nada atrapalha. Como vai ser a volta de Jesus? Vai ser um dia de muita angústia. Vai ser um dia de treva absoluta, aparece no meio delas. Um arco-íris, um fenômeno de luz e não de trevas, reflete a glória de Deus, mostrando a intervenção divina. A voz de Deus é ouvida em grande enorme e clarão, se manifesta dizendo, está feito. Quando Cristo sair do santuário e falar, está feito, aí acabou a graça. Quando Cristo sair do santuário e falar, isso está escrito, né? Não é uma Bíblia, né? O tempo nosso já está meio encurtando lá, né? Mas se alguém quiser anotar aí, Apocalipse 16, 17. Então, hoje, Jesus está no santuário intercedendo por mim e por você. Então, hoje, Cristo está lá. Mas a hora que ele sair do santuário e falar, está feito, está consumado, acabou o tempo da graça. Aí cai as 7 pragas escrito no Apocalipse 16. Então, hoje, que dia que é o dia da salvação? É hoje, não é amanhã. Que se ele sair do santuário, falar está feito, acabou o tempo da graça. Então, hoje é o dia da salvação. Não é hoje, não é amanhã. Não é amanhã cedo. Se, igual a gente sempre fala, o arrependimento, a gente não precisa você ir para um pastor, você ir para um padre, ou você ir para ninguém. Pode chegar na tua casa, você pedir perdão para Deus e voltar aos caminhos dele, e com certeza ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar, porque Deus é amor. Só que também muitas pessoas falam assim, mas Deus é amor, não precisa fazer mais nada. Só que Deus é amor, só que Deus é o quê? Justiça. Deus é justo. Deus é justo. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Então, ali, aí depois que Jesus fala está feito, aí começa, né? Aí os céus e a terra se abalam com elas, eventos sobrenaturais passam a acontecer, os rios deixam de correr, nuvens negras e pesadas batem umas nas outras, montanhas saem dos seus lugares, as rochas se quebram, o maior dos terremotos, os prédios de construção são destruídos, o mar sai dos seus lugares, provocam grandes tsunamis, varre ilhas e portos, enormes blocos de granizo caem do céu,
destruindo tudo ao redor onde cai. Prisões se rompem e fiéis são soltos da sua prisão. Ocorre a ressurreição especial. Que ressurreição que é especial? Os que crucificaram Cristo, os maiores inimigos de Cristo de todos os tempos. Aí eles vão ver a besteira que fizeram, aqueles que crucificaram Jesus. Aqueles inimigos de Cristo, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que perseguiram a Cristo. Eles vão ver a bobeira que eles fizeram, crucificaram o Rei dos Reis. Uma estrela aparece no meio do céu escuro. Os fiéis começam a cantar o Salmo 46, de 1 a 7. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Quando está vindo terremoto, tsunami, prédio caindo, aí nós, os filhos de Deus, vão estar lá. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Agora que eu mais sempre falo para as pessoas, né? Às vezes as pessoas, né? As dias das angústias. E a mão de Deus aparece no meio do céu com as tábuas dos 10 mandamentos. Aí o povo vão ver que o nosso rei, todo mundo aceita o rei, mas as leis deles, ninguém quer aceitar as leis deles. Porque Cristo é o nosso rei. Sim, todo mundo aceita o rei, mas nós temos que aceitar as leis deles também. E por que que o 4º mandamento vai ter um brilho especial? Diz o 20. Por que o 4º mandamento vai ter um brilho especial? A irmã Ellen White fala disso. Por quê? É um mandamento esquecido. E porque se você tirar do 4º mandamento da lei de Deus, se você tirar o 4º mandamento, não aparece quem que é o Criador do céu e da terra. Por isso que o 4º mandamento é tão especial. Por quê? Porque se nós tirar o 4º mandamento da lei de Deus, o que vai acontecer? Não tem Criador. Quem que é o Criador? Chega na tua casa hoje, lê o Êxodo 20. Quem não tiver com a Bíblia aqui, marca com a caneta, aí marca, pede orientação. E quem quiser conhecer, aqui em Janeiro, vamos ter estudo bíblico aqui, o irmão Irineu, eu vou estar aqui, acho que o Sebastião vai estar aí também. Quem quiser conhecer mais, vem aqui depois de janeiro, final de janeiro, vamos começar uma classe bíblica aqui. Quem quiser conhecer esses assuntos e vários assuntos, tem uma classe bíblica aqui pra gente. Então vamos para frente, que aí que os ímpios vão reconhecer a santidade do sábado, mas com horror e desprezo, porque é tarde demais. Os ímpios apostatam e destroem uns aos outros. Voltam-se principalmente contra o quê? Os líderes religiosos, que enganaram com falsas teorias e falsos ensinamentos. O início do linchamento sem igual. O início do linchamento sem igual dos falsos líderes religiosos. A angústia deles indiscutível. Sangue, morte e execução para toda parte. A voz de Deus é ouvida a voz de Deus é ouvida novamente e proclama o dia e a hora da volta de Cristo. E aparece uma nuvem branca. Nós nem vamos ler, está assim em Apocalipse 14. Apocalipse 14 está escrito assim, que vai ser um dia de escuridão, vai ter uma nuvinha branca lá em cima, assim, aquela nuvinha branca. Mas o que é a nuvinha branca no meio das pretas? Aí, quando ela vem descendo, aí que o povo, os filhos de Deus, os cristãos, já vão saber. Por quê? Quando mais vai se aproximando da terra, aí vão ver que é os anjos de Deus e Jesus vindo das nuvens do céu. Então, isso está em Apocalipse 14. Quem quiser acompanhar depois em casa, né? Ela vai se iluminando quanto mais e mais quando aproxima da terra. A glória de Deus é mais brilhante do que o sol do meio-dia. Ele vem com chamas de fogo e todos que estão vivos vem com manto tinto de sangue, na sua coxa escrita Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Os ímpios fazem oração de morte e pedem para que as rochas caiam sobre ele. Já leu muito assim, né, Sr. Daniel? Já leu muito essa parte aí, né, Sr. Daniel?
Você leu muito essa parte, né? Tudo? Números? Números, então vamos achar lá números. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que arrependa. Porventura daria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, ele tudo vai confirmar. Então, aqui os ímpios fazem aquela oração de morte, pede para as pedras, oram para as pedras que não pode atendê-la. Ressoa a trombeta de Deus e a voz de Cristo é ouvida. Mas como vai ser a vinda de Cristo? Então, vamos ver dentro da palavra de Deus mesmo? Mateus 24, 30 e 31. (24, 30 e 31). Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se alimentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, e com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma e outra extremidades do céu. Você imagine o seu pai, o seu filho, lá nos Estados Unidos, de repente os anjos se juntarão juntos. Você imagine a maravilha que vai ser daquele dia, seu pai lá no interior, de repente você olha e está junto com você. Então, isso é para a gente pensar, né? Agora vamos acessar mais um texto só, que tem vários textos, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se alimentarão por ele. Amém. Ele vem com a nuvem, todo o olho verá. Então aqui é outro engano que a gente vê, né? Arrebatamento secreto, né? Como o arrebatamento secreto, e todo o olho vai ver. Já essa tese de arrebatamento secreto aí já está. E lá também em Atos 1:11 fala: do mesmo jeito que vistes subir, ele vai voltar. Então agora, o que ocorrerá com os fiéis vivos e os mortos fiéis? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Se alguém depois do culto quiser os textos certinho, para a gente passa certinho, porque às vezes a gente tem que acabar de completar, às vezes tem que dar uma corrida aqui, né? Então tá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo, o quê? Ressuscitarão o quê? Primeiro. Então, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, olha no verso 17, e depois nós que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles na nuvem ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Então, seja aonde é que essa pessoa seja enterrada, seja foi cremado, está lá no mar, quando morrer, quando Cristo voltar nas nuvens, se ele estiver em Cristo, vai ressuscitar primeiro. E aí, vai estar preparado. E depois tem outro assunto sobre o milênio, que continua mais para frente aqui. E agora, 1 Coríntios 15, 51 e 53.
Eis que vos digo mistérios. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. O quê? Num momento, num abrir e fechar dos olhos da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados pela graça e a misericórdia de Jesus. Esta é a verdadeira graça que nós precisamos ser transformados. Olha o verso 53 que ele fala também, irmãos. Porque convém que isto, que é corruptível, seja visto de incorruptibilidade. Que é isto? Que é mortal, se revista da imortalidade. Então, nós vamos revestir o quê? Da imortalidade. E nunca mais nós morreremos. Então, que grandes promessas que Deus tem para nós, né? Você imagina, eu imagino assim, aquela menina lá, que está, quantas pessoas cadeirantes, que não tem braço, não tem, estão aí com dificuldade, de repente eles vão sair cantando e louvando ao Senhor. Cantando e louvando ao Senhor, que é essa graça e a misericórdia de Cristo. Agora vamos ler só mais um textinho para nós finalizar aqui. Agora, o que vai acontecer com aquele que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? O que não acreditaram na palavra de Deus e não aceitaram a mensagem. O que vai acontecer? Vamos lá para Apocalipse 6, do 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tributos, os poderosos, e todos os servos, e todos livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Diziam aos montes e aos rochedos que caem sobre nós, escondei-vos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vinda o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Então, eles vão esconder nas cavernas para não ver a glória de Cristo. Eles não vão ver, eles não vão querer ver a glória de Cristo, mas não tem, eles vão ver, porque todo olho verá. É esse texto, é aí mesmo, né? Não estão preparados. Por isso ele fala, é se preparar para a volta de Jesus. E naquele dia, no versículo 9 de Apocalipse também fala, e naquele dia os homens que buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, é a morte que fugirá deles, porque todo olho vai ter que ver a glória de Cristo. É Apocalipse 9, 16. 6. Ninguém, porque todo o olho que está... Vamos ver. Muito bem, irmãos, olha. Então, aonde que nós estamos construindo as nossas casas? Sobre a pedra que é Cristo ou sobre a areia? Pense nisso, na tua casa. Reflita sobre essas mensagens. Porque está tão perto esse dia que nós possamos ter no nosso coração, a cada dia, pensar na volta de Cristo. Nós temos que levantar cedo e já a primeira coisa, pensar na volta de Cristo, para nós se preparar a cada dia, porque esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Então, que cada um de nós... E o Apocalipse, 2 Tessalonicenses 2:8, fala que pelo sopro da boca os ímpios vão morrer na primeira, os que vão morrer na primeira vez. Depois vai ter o milênio ainda. Então, e nós naquele dia, nós vamos... É o último texto, Isaías 25:9. O que nós vamos cantar naquele dia? E naquele dia se dirá, e
dirá: eis que esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem nós aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegramos. Então, que esse dia seja esperado por todos nós. Se alguém quiser vir se preparar aqui conosco aqui, junta, nós aqui é o povo, vamos fazer um povo de Deus realmente aqui, para aquele dia nós estar todos juntos, nesse grandioso dia. Que Deus abençoe, dê uma restante de semana maravilhosa para cada um de nós. É isso que eu peço. Em nome de Jesus também, que todos nós a cada dia possamos ter o desejo de estudar mais a palavra de Deus, fortalecer o nosso coração a cada dia, porque esse dia está tão breve. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te ir, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. Amém? Oremos. Santo Deus maravilhoso que habita nos altos céus. Pai, aqui está teu povo, Pai. Aqui está a tua igreja, Pai querido. Nos ajude, meu Pai, a cada dia, Pai querido. Estudar mais de Ti, conhecer mais a Ti. Fortalece o nosso coração a cada dia, Pai querido. Sabemos, Pai, que Tua
breve volta está por vir, Pai querido. Nos ajude a nos preparar a cada dia, Pai querido. Nos prepara pelo Teu reino, Pai querido. Que, pelo sangue de Cristo, alcance cada um aqui, Pai querido. Abençoe também cada visita que está no nosso meio, Pai querido. E leve também nós na Tua santa segurança, Pai querido. E nos dê um restante de semana maravilhoso na Tua santa presença, Pai querido. Pedimos, não que há mérito em nós, mas por mérito de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.